1 João 5,19 diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então agora nós vamos olhar para a segunda dessas 3 declarações de confiança que o apóstolo reúne aqui no final da sua epístola, como o adendo da sua epístola, como aquilo que ele sumariou, que ele definiu, decidiu que seria observações, deduções importantes para todos os filhos de Deus, depois dele falar claramente no versículo 13, que ele escreveu com o objetivo de que todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus têm a vida eterna. E ele gostaria que todos os leitores dele, todos os irmãos soubessem disso, mas ainda assim, como já citamos no compartilhar anterior, ele faz uma primeira dedução. O primeiro sabemos, que é quando ele diz que todo aquele que é nascido, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Esse é o primeiro. Sabemos que ele disse, e ele entende que todo filho de Deus deve estar claro com relação a esse fundamento, com relação a esse princípio da caminhada cristã. E ele então chega nessa segunda das 3 declarações. A terceira está no versículo 20, nós vamos estudar ainda. Então aqui no versículo 19 ele fala que sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E essa primeira declaração, essa segunda declaração, ela decorre da primeira. João, então, ele é muito claro. Ele quer mostrar que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, o maligno não lhe toca. E ele coloca, então, sabemos que somos de Deus. Essa é a visão de João. Ela mostra agora o nosso relacionamento, primeiramente com Deus, somos de Deus, mas ele fala também, na segunda parte do versículo, o relacionamento do cristão com o mundo. Qual é o entendimento que o cristão tem que ter do mundo? O que é o mundo? O que acontece com o mundo? Lá no capítulo 2, eu já havia falado algumas coisas sobre que o cristão não deve amar o mundo, nem não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ele já deu uma palavra nesse sentido, definindo a questão do mundo, o que rege o mundo, mas aqui claramente ele diz, nessa segunda parte do versículo, onde nós vamos nos deter essa noite, falando sobre a vida do mundo, que o mundo inteiro jaz no maligno. É o segundo, sabemos de João, depois do início e do final da sua epístola. O conhecido pregador Robert Murray McCain disse a respeito desse versículo, quando ele estava ensinando para a sua congregação: nunca descanse até que possa dizer isso. Que você é de Deus, sim, mas também que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui é uma visão definida que João coloca que os cristãos devem ter do mundo, do príncipe deste mundo, daquele que atua neste mundo. João, no seu evangelho, ele falou sobre isso. O Senhor Jesus ensinou os seus discípulos sobre isso, e João, no seu evangelho, ele fala um pouco sobre isso. Então nós temos no Novo Testamento uma visão clara do mundo. O Novo Testamento não esconde o que é o mundo. Para as pessoas do mundo, para as pessoas que não nasceram de Deus, não nasceram de novo, o que eles têm é todos os atrativos, tudo aquilo que o mundo oferece para eles. Mas João, já na sua epístola, disse: cuidado, que o mundo passa, bem como a sua aparência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, como exemplo, já citamos João lá no seu evangelho, e lá no capítulo 17 do seu evangelho, ele vai falar sobre essa questão do mundo e o que o Senhor ensinou sobre o mundo. Rapidamente, vamos ali pegar alguns versículos, Evangelho de João, capítulo 17. O versículo 9 diz o seguinte: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não rogo pelo mundo, disse o Senhor. Versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então vejam que aqui, nessa oração sacerdotal, como é conhecido o capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor claramente distingue aqueles que são dele e aqueles que são do mundo. Aqueles que pertencem ao Pai e aqueles que não pertencem ao Pai.
A definição que ele coloca é: não são do mundo. Então, os filhos de Deus não pertencem a este mundo, a essa esfera. Embora estejam no mundo, e a oração do Senhor para eles foi: não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. O Senhor ora nesse capítulo sobre... Ele ora pelos seus discípulos nesse sentido, né, de que o Pai os guarde. Então, aqui nesse capítulo, na verdade, como dissemos, todo o Novo Testamento, né, as epístolas, o livro de Atos, e os evangelhos vão dizer claramente sobre essa separação, irmãos. Uma grande separação, bem definida. De um lado, aqueles que são do mundo. Do outro lado, aqueles que não são do mundo. E João, então, voltando para 1 João, capítulo 5, 19, ele é muito claro em dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. É isso que encontramos sobre o relacionamento do cristão que ele deve ter no entendimento a respeito do mundo. Porque outrora, quando nós lemos as páginas do Novo Testamento, nós vamos ver que os filhos de Deus, a igreja primitiva, andou dessa forma, numa total separação entre o mundo e aqueles que eram de Deus. Nós encontramos, então, a definição muito clara no livro de Atos, como quando vemos o testemunho dos irmãos na igreja, em todas as cidades, né, quando lemos ali onde Paulo pregou, onde Pedro pregou, onde Paulo pregou, onde os irmãos viviam, era dessa forma. Quando nós adentramos mais no Novo Testamento, no capítulo 11 de Hebreus, onde nós temos aquela relação daqueles homens conhecidos como heróis da fé, e ali nos é dito que aqueles filhos de Deus da antiga dispensação também andavam dessa forma. Eles andavam no mundo como se não fossem do mundo. O escritor ainda diz de alguns deles, homens dos quais o mundo não era digno, porque eles aspiravam uma pátria, eles aspiravam um outro país. Eles diziam claramente, como diz o escritor aos Hebreus, que eles miravam a grande cidade, a verdadeira cidade, a qual Deus é o arquiteto e fundador. Uma separação, tanto no Velho Testamento, já uma visão daquilo que o Novo Testamento traria sobre o mundo e aqueles que são do mundo e aqueles que não são do mundo. Aquele povo, então, ali de Hebreus 11, ele era um povo à parte, um povo singular que tinha uma visão muito diferente dos povos daquelas épocas, dos povos com os quais eles viveram. Eram homens e mulheres que se viam como peregrinos neste mundo, aspiravam uma nova pátria. Eles faziam toda a distinção de onde eles estavam e para onde eles estavam indo. Então, entender um versículo como esse de 1 João 5,19 é saber que existe alguém por trás deste mundo, que governa este mundo. E como diz João muito claramente, o mundo está sob o poder do maligno. E entender isso é de fundamental importância para nós compreendermos os escritos de João, toda a epístola, irmãos, e a nossa vida nesse mundo. As coisas que passamos nesse mundo. Muitas coisas nos acontecem, nós devemos saber discernir tudo aquilo que vem sobre nós. Então aqui vemos claramente a distinção daquele que pertencem a Deus e daqueles que não pertencem a Deus. Tudo isso é mostrado, como já citamos, no livro de Atos, nas epístolas do Novo Testamento. E quando nós estudamos a história da igreja, a história secular da igreja, não é diferente. Tanto nas Escrituras nós vemos isso, quanto no testemunho dos pais da igreja, uma total separação do mundo, uma total separação daqueles que eram de Deus e daqueles que eram do mundo. É certo que o próprio monasticismo, daqueles que saíam para ficar nos montes, em alguns lugares reclusos, eles mostravam isso, que havia essa separação, embora o monasticismo não é pregado pelas Escrituras, mas mesmo nessa prática eles mostravam a separação daqueles que eram de Deus e aqueles que não eram de Deus. Então a história registra tudo isso, nossos pais na fé viveram isso, a Reforma pregou sobre isso, quando veio o movimento da Reforma também, eles enfatizaram essa grande separação entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, muito claramente. Na época da Reforma, depois da Reforma, existiram os puritanos, seus irmãos
gostam de uma boa literatura ou gostam da história da igreja, leiam a história dos puritanos, também enfatizavam aquilo, não somente que eles não gostavam de praticar certas coisas e levaram o nome de puritanos, eles fugiam da sociedade como um todo, mas ali, irmãos, é mostrado claramente essa grande distinção que João coloca na sua epístola, ou que o próprio Deus faz, essa tão grande separação, os que são do mundo e os que não são do mundo. E o que os irmãos entenderam foi o que João colocou: o mundo está sob o poder do maligno. Naquela época dos puritanos, houve um irmão chamado John Bunyan, que escreveu um livro, um dos clássicos do evangelho cristão. Se você ainda não leu, deixe de lado alguma literatura que você está lendo, adquira esse livro e leia-o, que chama O Peregrino, que já na sua época foi um dos livros mais lidos na história da igreja. Não sei ainda hoje como está, né? Hoje tem muita ficção, né? Hoje tem muita autoajuda, então não sei como que está os livros de autoajuda em relação ao Peregrino. Mas o Peregrino de John Bunyan, ou João Bunyan, ele era uma alegoria que mostrava então o caminho do cristão rumo à cidade celestial. E nesse caminho do cristão rumo à cidade celestial, ele encontrou, ou na sua caminhada, ele encontrava com tantas e tantas situações e pessoas que estão no mundo, e ele claramente definido que não é deste mundo, porque ele vê a cidade celestial e está caminhando para lá. Então, nesse livro tem essa história que ensina esse versículo que João coloca aqui: o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o cristão, naquela alegoria, ele faz isso. Então, a Reforma enfatizou isso, os puritanos enfatizaram isso. Irmãos, então, nos é mostrado, tanto nas Escrituras quanto na história secular, que o relacionamento e o entendimento correto do cristão com o mundo, essa grande separação, são conceitos da história do cristianismo e que não podemos nos apartar desses ensinos, desses princípios, dessa verdade. Um versículo como este vai nos mostrar claramente nossa atitude em relação até como nós vemos o mundo atualmente. Todos devemos atentar para o mundo atual. O problema que deve vir à nossa mente é: por que o mundo é do jeito que é? Por que o mundo está como está? E então é minha relação, é minha atitude com esse versículo que determina como que eu vou encarar este mundo, como que eu vou ter um comportamento diante deste mundo. Eu vou me amoldar a este mundo? A Escritura é muito clara que nós devemos ter uma mente renovada pela palavra de Deus, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e racional. O nosso culto, né, a Deus também deve ser dessa forma, um oferecimento a Ele no sentido que não nos amoldamos ao mundo porque cultuamos a Deus. Nós temos uma visão correta de Deus. Estamos em um mundo, irmãos, que fala e se dirige a nós constantemente, em seus jornais, em seus livros, na sua moda, na política, em toda a organização da vida e seu ponto de vista. O cristão não está alheio a tudo isso. Ele está sempre junto com o mundo que lhe está fazendo sugestões. Vejam os anúncios publicitários. As pessoas com quem falo também me orientam a viver como o mundo. As pessoas com quem me relaciono, tudo isso influencia de alguma forma. Todos estão fazendo apelos ao cristão. Todos estão fazendo apelos a você e a mim com relação a vivermos igual ao mundo. Portanto, minha resposta e reação a tudo isso são determinadas pelo fato de eu concordar ou não com a doutrina estabelecida na palavra de Deus, com a doutrina estabelecida por esse versículo onde diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Existe uma clara distinção entre o crente e o incrédulo no Velho Testamento, muito clara. Os cristãos não são aqueles que acrescentaram alguma coisa às suas vidas, não. Os cristãos, eles pertencem a um reino diferente. Outrora, eles pertenciam ao príncipe deste mundo, o maligno. Ou, como diz Paulo aos Colossenses, vocês pertenciam ao império das trevas. Não simplesmente um reino, mas um império das trevas. Mas Deus hoje nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, os cristãos são aqueles que estão nesse reino diferente,
Como diz João no início desse versículo, sabemos que somos de Deus. Então os cristãos são diferentes dos demais. Os demais jazem no maligno, pertencem ao maligno, estão sob o poder do maligno. Irmãos, é uma grande distinção. É um grande abismo que está entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Os que estão no mundo e os que não estão no mundo, os que pertencem ao mundo e não pertencem ao mundo. É um grande abismo. Não é uma linha muito pequena, não. É um total abismo. Seria impossível imaginar um contraste maior. Há um abismo claro entre eles, uma grande diferença. Mas alguns pensam assim, eu acho que essa declaração dos cristãos, com essa declaração, eles falando isso, eles se colocam superiores dos demais. Eles se julgam dessa forma orgulhosos. Eles são jactanciosos quando eles falam que o mundo todo jaz no maligno e eles pertencem a Deus. Isso é soberba, é orgulho. Alguns sugerem assim e dizem mais. Eu não posso fazer uma declaração como essa, alguns dizem. Será que ela não sugere que você está desdenhando do mundo, deixando o mundo de lado? Será que você não está sendo como aquele fariseu que diz, não sou como os demais homens, jazem no maligno e eu pertenço a Deus? Não seria essa a verdadeira essência do farisaísmo? Podem dizer alguns, um espírito de orgulho, um espírito de arrogância? Não seria isso superioridade? Pensam alguns. Irmãos, mas quando nós vemos nas Escrituras, nós entendemos que falar assim é ter uma compreensão equivocada das Escrituras. É ter uma compreensão equivocada da própria declaração de João. João não fala isso com orgulho, com jactância, com soberba, com superioridade, não. Há no apóstolo uma gratidão, um espírito de gratidão a Deus, e ele diz isso com humildade. Ele não sobe em um palanque, ele não vai para um monte e grita de tal forma, não. Ele sabe, João, ele sabe claramente da história do Filho de Deus que fez total separação entre aqueles que são do mundo e daqueles que não são do mundo. Ele andou com o Senhor, o Criador do universo. Foi ele quem escreveu no seu Evangelho sobre a criação de todas as coisas. Foi ele que escreveu no seu Evangelho sobre Deus se fazendo carne e vindo até nós. Foi ele que escreveu no seu Evangelho dizendo que a todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. João sabe de tudo isso, então não há um espírito de orgulho, não há um espírito de soberba, não. Ao contrário, gratidão a Deus e dita com humildade, mas dita também com certeza. Sabemos. Somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Qualquer problema que tivermos com relação a essa declaração se dá ao fato, irmãos, de termos uma visão errada e um conceito errado sobre o mundo que não está de acordo com as Escrituras. Entendemos assim. O atual estado da igreja, por exemplo, se dá pelos cristãos não fazerem essa correta distinção entre Deus e o mundo. O atual estado da igreja é que nós vemos uma linha entre a igreja e o mundo cada vez mais sem distinção. Outrora era a igreja e o mundo, mas os dias atuais é como se houvesse um amalgamento, uma união, em que você quase não sabe distinguir. É do mundo, não é do mundo. É de Deus, não é de Deus. A linha entre a igreja e o mundo está cada vez mais sem distinção. Eles estão se tornando um em muitas, ou melhor, por muitas razões. Isso se vê na fraqueza, em não influenciar corretamente a vida do mundo. A igreja, em vez de influenciar o mundo, ela está sendo influenciada. Isso é uma tristeza para nós. A igreja deveria influenciar, mas às vezes é influenciada pelo mundo. O homem do mundo hoje vem e diz aos cristãos: o que vocês têm para mim de diferente do que eu tenho no mundo? O que vocês têm que eu não tenho? Qual a diferença entre nós?
Por que eu deveria me juntar a vocês? Está muito parecido. Vocês têm música? Eu tenho. Vocês têm bebida? Eu tenho. Vocês têm entretenimento? Eu tenho. Vocês têm vestes que mostram a sensualidade? Nós também temos. Que tristeza, que vergonha. Quando a igreja é singular, distinta, separada, ela cumpre o seu papel. Ela tem maior influência sobre o mundo. A tragédia é que muitas vezes a igreja tentou se acomodar ao mundo, se amoldar ao mundo, pensando que se assim fizesse, poderia atraí-lo. Que tristeza. O mundo espera que os cristãos sejam diferentes. É isso que nós vemos no Novo Testamento. Os do caminho, os cristãos, aquelas pessoas chamadas de cristãos, não chamadas de mundanos, mas de cristãos. Então cabe a nós considerar a visão cristã do mundo e a visão cristã do crente em Jesus. Primeiro então, vamos ver a visão cristã do mundo. O mundo todo, diz João, jaz no maligno. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. É assim que João coloca e ele não diminui as suas palavras. Mas como a Bíblia define o mundo? A Bíblia define o mundo da seguinte forma: o mundo é uma vida organizada sem Deus. É a perspectiva e a mentalidade da humanidade que excluem os pensamentos de Deus. É a vida do mundo controlada sem Deus, separado de Deus. Diz o insensato no seu coração: não existe Deus. Não há Deus. Irmãos, e qual que é a nossa visão deste mundo? Definida dessa forma pelas Escrituras, nesse conceito de mundo. Existem muitas visões de mundo hoje, atualmente. Muitas definições do que seria o mundo em várias perspectivas, em várias frentes. E vamos ver algumas delas. E nós veremos então com maior clareza e podemos contrastar a visão do mundo pelo mundo e a visão do mundo pelas Escrituras. Em primeiro lugar, há muitos que têm a visão biológica da vida. O mundo é definido de forma biológica, pela biologia. Dizem que e conseguem explicar o mundo, esse mundo problemático, esse mundo infeliz, esse mundo caótico do jeito que está, tudo em sentido biológico. Eles dizem que é uma parte no processo da evolução. E em todo o processo de evolução, em todas as fases biológicas, existem dores. Nas progressões para a melhoria, existem dores. E aí eles explicam dessa forma: é parte do desenvolvimento. E dores sempre acompanham o crescimento. Eles dizem: não se pode esperar avanço e desenvolvimento, dizem elas, sem uma certa dose de conflito, sem uma certa dose de reação. Então elas dizem que há forças que trabalham e que devem ser superadas, e os problemas no mundo são manifestações dessa biologia, dessa maneira biológica de ver o mundo. Eles dizem: está tudo certo, não há com que se alarmar. No final, tudo dará certo, dizem elas. Esse é o primeiro ponto, a primeira visão que existe. Todavia, para outros, o mundo, ou a visão do mundo, é claramente econômica. Para esses, estamos no século da economia. Ensinam que a vida neste mundo é inteiramente controlada, regida pelo capital e pelo trabalho. O que o homem corre é atrás do alimento. Alguns explicam, então, que nesse grupo, tudo em termos de alimento. E é uma tentativa de relacionar a economia, e a economia vai sanar todas as necessidades materiais do homem, todas as necessidades fundamentais do homem. Tudo é definido pela visão da economia. Ainda outros descreveriam o mundo com a visão da questão política. O homem está como está, porque ele é um animal político e tem que fazer associações para a melhoria da sociedade. Isso é a visão política. A vida do mundo, uma vez que esteja bem organizada politicamente,
hierarquicamente, no lugar certo, com as suas divisões políticas, se resolve o problema do mundo. Dizem que temos agido bem, mas ainda falta perfeição. O homem precisa se aprimorar. Muitas nações estão atrasadas, dizem os que pensam assim, porque elas estão politicamente imaturas, ainda não cresceram suficientemente e precisam ser desenvolvidas e treinadas politicamente para que o mundo se torne perfeito. Conclui que quando o homem for então desenvolvido politicamente, todas as coisas ficarão bem, todos os problemas serão resolvidos. E, no entanto, ainda há outro grupo que diz que todo o problema do mundo é o problema do intelecto, que o homem ele não consegue usar toda a sua inteligência para resolver todos os problemas do mundo. Em outras palavras, o verdadeiro problema do mundo para estes é que as pessoas não se desenvolvem tanto. As pessoas, elas são bastante tolas, a ponto de viverem como animais. Elas não usam todo o seu poder intelectual. Eles não têm todas as suas faculdades exercitadas, conforme eles pensam. Essa é a visão da questão do intelecto. Para esses, eles dizem assim: se dessemos aos homens e mulheres mais conhecimento, melhor educação, poderíamos resolver todos os problemas pessoais, todos os problemas regionais, todos os problemas nacionais e todos os problemas internacionais. Essa é uma visão do mundo que alguns têm na visão do intelecto. E a última visão é o que podemos chamar de visão moral. Para esses, o problema do mundo se dá não de maneira biológica, econômica, política ou intelectual. O problema do mundo é que o mundo precisa de moral, precisa de valores elevados. As pessoas estão adotando uma visão materialista nesses dias. As pessoas estão não considerando um relacionamento do homem com o homem. As pessoas não estão considerando o homem em sua concepção do bem e do mal e também não consideram o homem em sua concepção como a vida deve ser vivida. Dizem então que a questão moral resolveria o problema do mundo. Dizem então que a questão moral é o verdadeiro problema para nós. Essas são algumas visões, irmãos. Esses são alguns pensamentos que o mundo coloca na visão do mundo. Visões comuns. Existem outras visões, poderíamos colocar aqui visões religiosas que dizem resolver o problema do mundo, mas nós sabemos do mundo como está, com centenas, milhares de religiões. Mas agora voltemos para a palavra de Deus. Voltemos para a visão que é inteiramente diferente de todas as outras. E essa visão, irmãos, é a visão cristã. É a visão que o Novo Testamento nos ensina por meio da santa e bendita palavra de Deus. E este mundo é entendido de maneira espiritual. A vida neste mundo tem que ser entendida de maneira espiritual. Aqui está o veredito, João coloca: o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Em outras palavras, não é que faltem certas qualidades ao homem, não é que falte certas qualidades e melhorias no mundo, não. Antes, diz João claramente, a vida inteira deste mundo é controlada pelo maligno. O quê? Sim. E aqui, irmãos, não somente os países subdesenvolvidos, não somente os países mais pobres, tanto os países de terceiro mundo, quanto os países de primeiro mundo. Quanto os inteligentes, quanto os menos inteligentes. Tanto os pobres, quanto os ricos, diz a Escritura, estão sobre o poder do maligno. Não é que o primeiro mundo está fora disso. Não, o veredito está aí. O veredito está nas Escrituras. A vida neste mundo é controlada inteira e absolutamente pelo maligno. Essa é a visão espiritual do mundo. E aqui, irmãos, nos deparamos com uma grande doutrina das Escrituras. A doutrina bíblica do pecado e a doutrina bíblica do diabo. Eu sei que ninguém gosta de ouvir diabo, Satanás, capeta e outras coisas, mas a verdade é que as Escrituras nunca o omitiram. As Escrituras nunca esconderam que existe
o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. As Escrituras nos ensinam sobre isso. Os evangelhos nos falam sobre isso. Lucas, ao escrever o seu evangelho, diz que o valente, bem armado, guarda, protege a sua casa, ou seja, o maligno, ele tem o nome de o valente. João, escrevendo em João 12:31, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. O maligno é chamado de príncipe deste mundo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O maligno é chamado então também de príncipe da potestade do ar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua segunda epístola, ele fala assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então o maligno também é definido como o Deus desse século. João, escrevendo o Apocalipse, ou dado a ele revelação, ele diz que o maligno é chamado de o acusador dos nossos irmãos. Então veja, nós vemos isso tanto no Velho Testamento, o que é dito sobre o maligno, e muito mais no Novo Testamento, definidamente, como que o maligno rege as coisas. E o ponto da questão é que, se aceitamos a visão bíblica do mundo, a visão bíblica neste mundo, irmãos, acreditar em Satanás não é difícil para nós. É uma necessidade indispensável, pois a visão cristã, como dissemos, é espiritual. Existe Deus, existe Satanás. No Velho Testamento, depois vocês leiam Isaías 14, Ezequiel 28, vai falar um pouco desse querubim que se tornou o inimigo de Deus, aquele anjo cheio de glória, de poder, cheio de tantas qualidades, se rebelou contra Deus. Devemos entender que a Bíblia está ensinando que existe uma mente má, uma pessoa má que está controlando a vida neste mundo. Nós fomos informados pelas Escrituras que no início da Bíblia, o homem foi criado num estado perfeito. O homem foi colocado em um lugar perfeito, que se chamava Éden, que se chamava paraíso. Mas o que aconteceu? A serpente, diz as Escrituras, mais sagaz que todos os animais que Deus havia criado, chegou ali naquele primeiro casal, influenciando a definição da visão de Deus, de Adão e de Eva. É assim que Deus diz, colocando dúvidas nas palavras verdadeiras do próprio Deus. E nós vemos então que a partir dali, onde o homem e a mulher deu ouvidos a Satanás, eles entregaram o governo deste mundo a Satanás. Um anjo de excepcional luz e glória chegou ali no jardim. Aquele que se havia rebelado contra Deus muito tempo antes, aquele que se levantou contra Deus e disse: eu levantarei o meu trono e me assentarei acima de Deus. Vejam a loucura da criatura em se levantar contra o seu Criador. Então nós somos informados de tudo isso. Que deu errado? Uma pessoa má entrou ali no jardim, influenciou Adão e Eva, e sabemos do resultado. E essa, irmãos, é a causa do problema, segundo as Escrituras. Quando o homem ouviu sugestões, insinuações de Satanás, entregou a si mesmo e o seu mundo ao domínio de Satanás. Então essa é a visão cristã. E essa visão explica todos os males que acontecem com os homens. Essa visão explica todos os problemas que os homens enfrentam. Eu sei que muitos aqui pensam, muitos não, né? Talvez alguns aqui já pensaram, quando eu encontrar Eva, eu vou ter uma conversa com ela. Por que que ela pecou? Cuidado, que ela pode dizer assim, eu também estava vendo você pecar, e aí? Como é que ficaria? Então, muitos de nós já pensamos, não, Eva, eu tenho essas doenças, eu tenho esses problemas, por que você deu ouvido? Então, as Escrituras nos dizem que essa é a visão bíblica de todos os problemas. Irmãos, não é a visão econômica, nem a visão política, não. O problema não é nossa insuficiência intelectual ou nossa falta de cultura, não. Nem mesmo é que sejamos, ou melhor, que não estejamos lutando para ser mais morais quanto devemos ser, não. É que a vida deste mundo e os homens deste mundo são controlados por Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos
para que eles não vejam a glória do Evangelho. Então as Escrituras ensinam sobre isso. Quando Paulo escreve em Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sim, a luta do cristão é dessa forma. E Paulo, escrevendo aos Efésios, e também o livro de Apocalipse, vai falar sobre tudo isso, sobre esses tronos, domínios, principados, poderes que estão em batalha. Batalha contra quem? Batalha hoje contra os filhos de Deus. Nós temos estudado aqui, o Samuel tem trazido com propriedade, chegará o dia em que o reino do mundo se tornará do seu Cristo, né? Na verdade, o Apocalipse diz, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então nós vemos nas Escrituras esses domínios que se referem a autoridades, a poderes que estão debaixo de um chefe maior, do maligno, ou de Satanás, como ele é chamado nas Escrituras. Isso significa, então, essas representações. Rapidamente, nós podemos ver isso naquele dia em que o próprio Satanás tentou o nosso Senhor. Mateus registra isso no capítulo 4, que o diabo transportou o Senhor ao monte alto, mostrou de todos os reinos do mundo e disse para ele, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E sim, ele usurpou o governo do mundo. De certa forma, ele está regendo todo o mundo e fez essa proposta para o Senhor. Satanás ali estava fazendo uma reivindicação muito clara e no sentido espiritual ela é verdadeira. E os homens não entendem, não percebem tudo isso, que o próprio Satanás controla o mundo, mantém o homem sob seu controle. João muito claro diz, o mundo jaz no maligno. Para muitos, esse pensamento é ridículo. Para muitos, esse pensamento é retrógrado. Para muitos, dizer assim, você fala dessa forma porque você acredita em um livro que foi escrito a sua maior parte há 2000 anos atrás, e alguém disse que o mundo está sob o domínio do maligno, mas você não percebe que a sociedade melhorou durante todo esse tempo? São esses os pensamentos que encontramos, que enfrentamos por aí. Para essas pessoas, eles dizem que acreditar num livro como a Bíblia é ter uma mentalidade primitiva, uma mentalidade retrógrada. Eles apontam, como dissemos, que existem melhorias na sociedade como um todo. Eles mostram que muitas coisas foram feitas em prol do bem do homem. Tantas coisas eles refletem, contrapondo a essa ideia de que o mundo jaz no maligno. Eles mostram, por exemplo, as leis trabalhistas. Eles mostram as leis de proteção ao trabalho infantil. Eles mostram cuidados com os idosos. Eles mostram o desenvolvimento. Mas o que eles não sabem é que muitas dessas melhorias foram feitas por cristãos. Quando você lê a história de grandes feitos da humanidade, você vai ver que as melhorias feitas a favor do homem, muitas delas foram feitas, nasceram e se desenvolveram de uma mentalidade cristã. Não foi necessariamente um desenvolvimento, ao contrário, elas decorreram de um trabalho organizado de pessoas cristãs lutando contra uma mentalidade maligna. Escravo, trabalho infantil, tantas outras coisas que o homem não vê que está sendo dominado pelo diabo. Então não foi um desenvolvimento. Sim, existia um trabalho organizado de homens e mulheres com frequência e oposição violenta àqueles que não eram cristãos. Irmãos, pensem por um exemplo. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Existiu na história da humanidade, na verdade existe ainda até hoje, nós estamos terminando, um capítulo na história da humanidade que chama escravidão, escravatura, né? Triste, nós vemos que navios saíam dos seus países e iam buscar escravos na África.
Mas o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então era assim com os escravos, tráfico de escravos. Mas percebam que houve um movimento contra isso, liderado por irmãos, por cristãos, na Inglaterra primeiramente, nos Estados Unidos depois, onde veio a abolição da escravatura. O mundo matando, ou melhor, o príncipe deste mundo roubando, matando e destruindo, mas veio a mentalidade cristã para o bem humano. É isso que nós queremos dizer, os que são do mundo e os que não são do mundo. Mesmo aqueles que não eram cristãos, eles usaram a Bíblia, usaram os ensinos de Jesus para fazer o bem. Mahatma Gandhi foi um exemplo, um grande estadista indiano, político e religioso, que ele usava as Escrituras para o bem da humanidade. Eles iam nas Escrituras, inspiravam os seus ideais de paz nos ensinamentos dos cristãos. Outros também fizeram isso. Tomam emprestado o cristianismo para a melhoria da vida e do relacionamento humano. Irmãos, mas vejamos que ainda assim, ainda que essas melhorias sejam boas, elas não resolvem todo o problema do homem. Essas melhorias não acabam com a cobiça humana, não acabam com aquilo que está dentro do homem, que faz gerar guerras, que faz gerar homicídios, que faz gerar tantos problemas que o homem enfrenta na atualidade. Essas melhorias não acabam, como dissemos, com as guerras. Se você digitar aí no seu celular, não agora, mas depois, coloque lá quantos conflitos, quantas guerras que há no mundo. Vai aparecer, no mínimo, 120 conflitos mundiais. Não existe somente a guerra entre Israel e a Palestina. Não existe somente a guerra entre outros países que conhecemos. Não. São centenas de conflitos. Mas quem é o causador de tudo isso? Por que tudo isso acontece? E dizem que o homem está se aprimorando, dizem que o homem está melhorando. Mas por que tanto egoísmo, tanto egocentrismo? Por que tanto divórcio, tanta ganância? Por que tanto querer ser rico, trabalhando com o mínimo de tempo? Aí nós vemos que as manifestações internas do homem vão aparecendo dia a dia: soberba, orgulho, ganância, egoísmo. E quando manifestas, os problemas surgem. Para finalizar, você pode ver a verdade dessa doutrina de João, que o mundo todo jaz no maligno, acima de tudo, na atitude do mundo em relação a Deus. O espírito que há no homem, o espírito que há no mundo, e você pode então testar isso de maneira significativa, olhando para as condutas dos homens na atualidade. O diabo, como já falamos, como vimos, ele odeia a Deus. E a sua preocupação básica é que Deus não seja adorado, é que Deus não seja reverenciado, é que Deus não seja conhecido. Ele quer tirar todo o mundo das mãos de Deus, no sentido de que não se voltem para Deus. O diabo quer que os homens não creiam em Deus. Ainda que haja cultura, ainda que haja um ensino, que o homem use o seu intelecto, vejam a atualidade. Os homens ignoram a Deus. Você já viu algumas entrevistas das mentalidades brasileiras, homens eruditos, homens bem vestidos, homens que falam bem, que falam com uma boa oratória, ignoram a existência de Deus. Negam a existência de Deus. O homem de hoje, ele é refinado, delicado, culto, inteligente, mas não tem o conhecimento de Deus. E isso mostra que o mundo jaz no maligno. Vejam a relação do homem moderno, das pessoas que você conhece aí, próximo a você, ou grandes personalidades do mundo. Quando são perguntadas sobre Deus e sobre o Senhor Jesus Cristo, o que elas dizem? Ignoram. O homem moderno não quer uma relação com Deus, muito menos com o seu filho, uma rejeição total.
Vemos assim, então, o cumprimento da palavra de Deus, ou a verdade da palavra que diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Nota-se, irmãos, que os homens mais educados deste mundo são os que mais rejeitam, mais ridicularizam a obra de Deus, a obra do seu Filho, a obra da criação. Rejeitam a Cristo, rejeitam a cruz, rejeitam a salvação, rejeitam o enviado de Deus, rejeitam o Evangelho. Mas isso é prova, de maneira suprema, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então essa, irmãos, segundo as Escrituras, é a visão da vida neste mundo. Homens e mulheres que foram feitos para servir a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, estão cativos, debaixo das garras de Satanás. Como aquela pergunta do catecismo: qual é o fim principal do homem? Satanás não quer que esse fim chegue a cumprir na vida do homem. Então ele vai fazer o homem cativo, sempre estando nas suas mãos. Os homens estão nas mãos de Satanás. A tristeza da humanidade é porque ela está apartada de Deus. Há guerras, infelicidade, satisfação, tantos males por causa da separação de Deus. Essa inimizade do homem com Deus, fruto desse trabalho de Satanás, fruto desse príncipe do mundo que tem cativado os homens para não se voltarem a Deus. E Satanás se sente feliz. Satanás, ele se sente tranquilo, porque ele se vê controlando, governando, afastando os homens de Deus. O homem criado por Deus, que deveria adorar, voltar-se para Deus, ele está fazendo de certa forma, trabalhando de certa forma, trazendo atenção para ele, se prostrado e adorares. Quantos homens, quantas mentes no mundo se prostram diante de Satanás quando não creem que Deus existe, quando não creem que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, quando não creem que a Escritura é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Tudo, irmãos, que elaboramos até aqui é a visão bíblica do mundo. O problema não é um retardamento da evolução, não. Não são os problemas econômicos, nem os problemas políticos, também não. Não é meramente questão de educação, conhecimento ou cultura, também não. Não é que precisamos ser mais refinados, educados, de boa moral, também não. Não é que precisamos ser mais honestos e mais gentis, não é nada disso. O problema é espiritual. O mundo inteiro jaz no maligno. Homens e mulheres devem ser convertidos no seu relacionamento com Deus. Homens e mulheres devem sair das garras do inimigo de Deus, Satanás, e serem transportados para o Filho do seu amor, Jesus Cristo. Sendo assim, eles vão entrar na primeira parte do versículo, onde outrora nós estamos. Sabemos que somos de Deus. E se os homens do mundo receberem essa visão, voltarão para Deus, se arrependerão, abandonarão seus pecados, adorarão a Deus, conhecerão a salvação que há em Jesus Cristo. Verão que Ele veio para salvar o homem, e que não somente para salvar o homem, Ele veio para vencer o príncipe deste mundo. Essa é a obra de Jesus na cruz. Que Deus nos conceda graça e crescente entendimento espiritual sobre a vida do mundo, sobre a maneira em que devemos lidar com o mundo, para que possamos não somente escapar do mundo, lutar contra ele, mas também, pregando o Evangelho, fazer com que pessoas saiam do mundo e venham pertencer a Deus, que essas pessoas possam entrar no conhecimento da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Glória a Deus por Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?